Escrevi sobre a decadência do Estado democrático num texto recentemente publicado neste livro. E esta decadência pode ser explicada, por exemplo, numa recente lei, que é a nova lei dos crimes de abuso de autoridade, que é a Lei 13.859, de 5 de setembro do corrente ano. Em 45 artigos, ela traz do legislador, ou pretenso legislador, aquilo que ele imagina ser abuso de autoridade. Pensamento tal que foi desenvolvido numa situação em que nos deparamos com o país sendo submetido gradativamente a uma potência estrangeira, com entrega de cidade, com entrega de floresta, com a destruição paulatina da nossa indústria e a permissividade da instalação em terras nacionais de indústrias estrangeiras. Tudo isso, claro, sob a regência do poder econômico, que claramente se instalou no Estado brasileiro e até conseguiu braços de atuação nos poderes mais elementares desse Estado. Verificamos, por exemplo, um poder judiciário que atua em moldes de criminalidade organizada, perseguindo, selecionando, sequestrando e favorecendo os indicados por esse mesmo poder econômico. Isso também se verifica no Ministério Público, no Poder Legislativo e no Executivo. Vale dizer que o Estado está corrompido por uma grande organização criminosa que atua em detrimento das conquistas históricas, pequenas, é claro, mas importantes em alguns aspectos para o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não está representado. Esse Estado que aí está não é um Estado que representa o povo brasileiro. Portanto, não é um Estado democrático. Isso, em poucas e singelas palavras, mostra claramente a decadência do Estado democrático. A forma como ele se estruturou e conseguiu colocar à distância o seu verdadeiro objeto, que é o povo brasileiro. Essa lei de abuso de autoridade, ela de longe, significa realmente uma preocupação com a real prática do abuso de autoridade. Não há nada nesta lei que signifique realmente prática de abuso de autoridade no sentido grave do que ele pode representar. O que se verifica dentro dessa lei são algumas práticas idiotas, infantis, elementares, quase sempre atribuídas a policiais, ou a escrivães, ou ajudantes de cartório, enfim, a subalternos, que, claro, como sempre, pagarão a conta de sua instrumentalidade em face da macrocriminalidade que vai atuar mais uma vez por cima da lei. Tomemos como exemplo o artigo 18, que fala
do crime de abuso de autoridade de ouvir um preso no horário do repouso noturno. Ou tomemos o exemplo do artigo 21, que fala como abuso de autoridade colocar presos de sexos diferentes numa mesma cela. Ou num parágrafo desse artigo, colocar menores em celas com maiores. E no artigo 22, que fala em cumprimento de mandado de busca e apreensão em horário superior às 21 horas. Ou seja, o nível de imbecilidade, o nível de primariedade do raciocínio dos autores desta lei nos mandam claramente um recado. Estão nos chamando de idiotas. Isso para eles é abuso de autoridade. Entregar o país à potência estrangeira, entregar cidade, floresta, sequestrar pessoas, líderes, separar, selecionar quem vai ser, quem não vai ser, estabelecer censura, estabelecer modo de pensar, seja religioso, seja civil. Isso não é abuso de autoridade. O abuso de autoridade para essas pessoas se reduz a esse tipo de idiotice. Portanto, esta lei, ao mesmo tempo em que é um instrumento do sarcasmo e do escárnio à comunidade jurídica, ela é também, ao mesmo tempo, um perfeito exemplo da alta sofisticação dos níveis de poder com os quais estamos lidando, como eles atuam, como eles tomaram de assalto o Estado, fazem do Estado o seu ventríloco e fazem sair da boca do Estado imbecilidades como essa. Resta-nos, os pensadores do direito, a comunidade jurídica pensante, refletir e não aceitar isso. Claro que isso demanda tempo, mas o registro deve ser sempre feito para a posteridade, que nesse momento o Brasil está tomado por forças de opressão, de censura e que fazem por tudo para nos chamar de idiotas, agir como idiotas e, mais que isso, pensar como idiotas.